7 horas do dia 21 de abril de 2025. Estamos aqui quase na nossa caminhada final dos 90 dias e hoje celebramos dois momentos. Celebramos o motivo desse feriado, que é o espírito de Tiradentes, que participou ativamente do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Ajudou, deu o seu quinhão na nossa história da pátria do Evangelho. E o nosso querido Francisco, que foi exatamente o exemplo dessa música, né? Da prece de Francisco. E eu quero ler um trecho do Brasil, coração do mundo, capítulo 14, em Confidência Mineira. O mártir da Inconfidência, depois de haver apreciado a defecção dos companheiros, reveste-se de supremo heroísmo. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada, já que seus irmãos de ideal continuariam na posse do sagrado tesouro da vida. As falanges de Ismael lhe cercam a alma leal e forte, inundando-a de santas consolações. E Tiradentes entrega seu espírito a Deus, a 21 de abril de 1792. Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. E Ismael diz a ele: passarás a ser um símbolo para a posteridade com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificados. Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Um sulco luminoso desenhou-se nos espaços a passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito iluminado do mártir que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento. E depois, no capítulo A Independência, capítulo 19, ele é convidado pelo Cristo, por Ismael, a acompanhar Dom Pedro em seu regresso ao Rio e ainda na terra generosa de São Paulo, auxiliará o seu coração no grito supremo da liberdade. Tiradentes acompanhou o príncipe nos seus dias mais faltosos e participou ativamente do 7 de setembro. Imbuídos com os nossos corações cheios de amor e gratidão por esses dois espíritos que trouxeram suas contribuições ao mundo a pedido do Cristo, passaram por suas expiações, mas se rejubilaram no seu retorno. Pedimos ao Mestre Jesus, que tão proximamente se encontra na terra neste momento, pelo evento da Páscoa, que os receba Francisco nesse momento, de braços abertos, carinhosamente, recostando-o em seu peito, e também, mais uma vez, envie suas luzes ao espírito de Tiradentes,
que possa se rejubilar na sua glória e no seu amor. Agradecemos, Mestre, por mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos em teu nome. Agradecemos a Emmanuel, que nos proporcionou essa união e essa caminhada através deste livro maravilhoso. E agradecemos ao nosso querido Chico por ter entregado a sua mediunidade a serviço do mestre querido. Adriana, obrigada por estar aqui hoje, trazer as suas palavras para a nossa reflexão. A palavra é toda sua. Dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Adriana, faço parte aqui do 19º CRE, em Parauapebas, Pará. Eu sou mineira, já estou no Pará há 28 anos. E aqui a gente trabalha um pouquinho, né? Somos trabalhadores da última hora na Seara do Cristo. E o tema de hoje é um tema bastante oportuno, né, para a gente poder estar refletindo, que é ante a mediunidade. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Jesus, Mateus, capítulo 10, 18. Como evangelizadora e desde criança, né, sempre sentir algo sobre mediunidade, naquele tempo não conhecia, mas hoje já consigo compreender, né, diante dos estudos, diante das oportunidades que somos agraciados a cada instante. Eu gostaria de iniciar com uma história que tem tudo a ver com a temática de hoje. A curiosidade de Mariana. Mariana era pequena, mas conhecia bem a rotina do grupo espírita, onde sua família trabalhava. Ela frequenta a evangelização aos sábados à tarde e nas quartas-feiras, de vez em quando. Acompanhava seus pais aos trabalhos do grupo. Ela já conhecia palestra pública, passe, assistência às famílias assistidas, atendimento fraterno. Quando a palestra pública terminou, sua mãe foi trabalhar no passe e ela teve que esperar. Ela sempre pegava um livro emprestado na biblioteca. Ela sabia muitas coisas. Sabia até o que era uma obra psicografada. Apenas uma coisa Mariana não conhecia no centro, e ela estava cheia de curiosidade. Era aquela tal de grupo mediúnico ou reunião mediúnica. Quando terminava a palestra, vários adultos iam para uma sala. Como a porta não ficava aberta, ela não tinha a menor ideia do que eles faziam. Naquela noite, ela resolveu ir espiar. Logo ouviu, bem baixinho, uma voz que dizia: "O que está fazendo aí, mocinha?" Era Hélio, o rapaz da biblioteca. Mas que susto a menina levou! E os dois riram baixinho, para não atrapalhar ninguém. Mariana explicou sua curiosidade. Queria saber o que era esse grupo mediúnico. Hélio disse que também tinha essa curiosidade. Ele sabia o que era médium e mediunidade, mas não sabia muito bem o que eles faziam nessas reuniões de portas fechadas. Alguém sabe o que é um médium? E mediunidade? Eles esperavam a reunião terminar e foram tirar suas dúvidas com seu Diomar.
dirigente do grupo mediúnico, com a maior paciência, ele explicou. Primeiro, fizemos uma pequena leitura para reflexão. Depois, uma prece. E logo a seguir, com a ajuda dos médios, os espíritos se comunicavam com a gente, por escrito ou pela voz. Nós recebemos mensagem deles, mas também aos espíritos que estão confusos, que ainda não se acostumaram com a volta à vida espiritual. Então, nós conversamos com eles, tentando ajudá-los. Encerramos a reunião com uma prece. É isso que nós fazemos em uma reunião mediúnica. E mostrou uma figura em uma revista. Mostrar uma figura às crianças é necessário às vezes. Hélio e Mariana acharam muito legal o trabalho das reuniões mediúnicas, encarnados e desencarnados, ajudando uns aos outros. E aprenderam que, em vez de ficarem imaginando mil coisas, poderiam ter perguntado antes. Eu escolhi começar, antes da gente ler a mensagem de hoje, né, sobre a curiosidade de Mariana. Por quê? Quantos de nós já não fomos curiosos, ou ainda mesmo adultos somos curiosos em relação às questões mediúnicas? Quantas vezes duvidamos do mundo espiritual? Às vezes temos todos nós um pouco de mediunidade diante da nossa trajetória evolutiva, mas às vezes ficamos a indagar, às vezes ficamos a se perguntar: que de fato é essa mediunidade? Sabemos que desde a Bíblia, né, vem várias questões positivas ou não em relação ao que é mediunidade e o que fazermos ante a nossa mediunidade. Em Coríntios, capítulo 12, 10, disse: a um é dado por meio do Espírito a manifestação de Espírito, a outro o dom de cura, a outro a ajuda, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outros os diversos tipos de línguas e a outro a interpretação das línguas. E se formos trazer, eu fui fazendo um levantamento diante de várias questões da Bíblia que dizem sobre mediunidade. Atos dos Apóstolos 2, Isaías, capítulo 6, versículo 2, e assim vários outros. Mas a gente sabe que a mediunidade é algo que existe, naquele tempo era algo proibido, algo curioso, assim como Mariana, né, tinha essa curiosidade enquanto criança. Mas vem a interpretação, buscar a comunicação que existe com o mundo espiritual e que não seja de Deus. Mas para outros, a mediunidade é sim de Deus, é um dom que devemos buscar gratuitamente, como diz a mensagem de Emmanuel. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta, levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, 10. Mediunidade, na bênção do auxílio, é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial. Toda mediunidade é importante. Reflitamos na divina missão da luz,
a expressar-se de maneiras diversas. Pela idade que temos hoje, pela oportunidade dos estudos que temos, sabemos que a mediunidade é algo inerente de cada ser, que a cada dia a gente deve ir buscando essa luz que há dentro de nós. A gente deve não temer a mediunidade, mas sermos como a Mariana, criança da história, onde a gente deve buscar, estudar, compreender, evoluir sempre, para que essa chama divina, essa luz que existe dentro de nós, possa, que às vezes está adormecida, mas aos poucos ir despertando. Despertar o espírito, para que essa luz possa ser íntegra dentro de nós, mesmo sabendo das nossas limitações, que ainda são tamanhas, diante das nossas teimosias enquanto crianças, que ainda somos, né, porque somos espíritos em eterna evolução, devemos buscar trabalhar a mediunidade dentro de nós. Um livro simples que eu gosto muito, Mediunidade com Jesus, do Roberto Lúcio de Souza, pelo Espírito Carlos, e que vem trazendo de uma forma bem clara, né, seja para iniciantes ou não, que a mediunidade deve ser com Jesus, que para que essa luz possa ser despertada dentro de nós, a gente tem que estar na busca constante do nosso interior para trazermos ativa, né, tudo isso que há dentro de nós. Alguns têm a mediunidade mais ostensiva, outros não. Mas uma coisa é certa: cada um de nós temos ela latente em nós, que precisa, com o passar do tempo, ser despertada. Não precisa ser espírita para ter mediunidade, mas é necessário a gente se conhecer. O autoconhecimento, quando Joana de Ângeles, né, por meio de Valdo, vem mostrar para a gente o quanto precisamos despertar, quanto precisamos nos conhecer, conhecer nossos limites, conhecer o nosso interior, estudar para compreender, ter a curiosidade incessante como a Mariana teve, e de uma forma tão simples como o Hélio mostrou para ela, o que de fato acontece dentro de uma reunião mediúnica. Para muitos irmãos cristãos, ainda há, como na Bíblia, né, em tempos antigos, dizendo que é algo que não é de Deus. Mas para muitos já houve esse despertar do espírito, mostrando que é algo de Deus e que essa divina missão de luz deve ser trabalhada constantemente para que a gente possa se despertar, tornar seres melhores, numa visão mais integralizada, numa visão mais de que temos, sim, os limites, mas temos uma chama latente dentro de nós que deve ser despertada a cada novo amanhecer, rico de oportunidades para que a gente possa trabalhar no Cristo. E continuando a nossa mensagem, vem dizer: temo-las no alto de torres, mostrando rota segura aos navegantes, nos postes da via pública, a benefício de todos, no recinto doméstico, em uso particular, nos sinais de trânsito, prevenindo desastres, nos educandários, garantindo a instrução, nas enfermarias, em socorro aos doentes, nas lanternas humildes que ajudam o viajor à distância do lar, nas câmaras do subsolo, alentando o espírito suarento na conquista do pão. Todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles ineficiente, nenhum desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco posto à deriva é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola,
no amparo às inteligências transeadas na ignorância. A cadeia frágil que indica as letras de um livro, numa jossa esquecida no campo, é irmã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento, importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. E assim, a gente amplia a reflexão trazendo esse trecho final, em que diz que, em matéria da mediunidade, o fenômeno é suplemento. Nos dias de hoje, trazendo para a nossa saúde, quantos nós precisamos suplementar algum tipo de vitamina? Às vezes, falta de vitamina D, vitamina B12, taxas de ferritina. No campo da saúde, quantos suplementos temos? E trazendo para o campo espiritual, cada um de nós temos essa chama latente, como eu disse. Mas de que forma temos trabalhado para que a mediunidade realmente seja algo a ser trabalhado conforme a doutrina vem nos mostrar? No livro dos Espíritos, a questão 76 nos diz: os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. Ainda no livro dos Médiuns, a questão 49 vem dizer para nós: os espíritos povoam os espaços até o infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. Ainda no livro dos Médiuns, a questão 49 nos reporta: os espíritos se comunicam por meio dos médiuns que lhes servem de instrumento e de intérpretes. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, item 10, diz para nós: a mediunidade é uma faculdade sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. Portanto, meus irmãos, a gente vê que é possível trabalharmos, fazermos esse intercâmbio com o mundo espiritual, mas é inerente a todas as criaturas humanas. Cada um de nós, independente da nossa condição moral, independente da forma que manifesta, mas a mediunidade há em nós. Quantos de nós já não sonhamos com algum ente querido? Quantos de nós já não tivemos alguma intuição na nossa vida? Alguma vontade de falar algo com alguém? Algum pensamento que vem em nossa mente e a gente liga para um ou para outro, fala: estava pensando em ti, e há aquela sintonia, aquela ligação. Quantos não têm uma premonição? Quantas psicografias já podemos ter em nossas mãos nos dias de hoje? Quantas psicofonias, quantos efeitos físicos? Mas quantos irmãos transeuntes no caminho, que às vezes são ditos como loucos, por não terem o conhecimento, por não terem a oportunidade do despertar desse espírito, por serem ainda seres no caminho da obsessão, por seres irmãos ainda tão comprometidos que precisam da nossa mão para que possamos auxiliá-lo no caminho, quer seja com alimento material, para trazermos juntos o alimento espiritual. Porque sabemos que a palavra médio significa intercâmbio.
intercâmbio, medianeiros. Significa que possamos fazer algo por alguém. Sempre somos utilizados de alguma forma diante dos dons que Deus nos deu, da inteligência que nos foi concedida, para que possamos facilitar essa comunicação com o mundo espiritual. Mas não precisamos buscar milagres, fenômenos. O tempo das mesas girantes já passaram. Hoje, a mediunidade é manifestada de uma forma tão simples em cada um de nós. Mas uma coisa é certa: a gente tem que buscar a necessidade de reparação, pois a vida de uma pessoa própria, pública, dentro de uma conduta, requer amor, requer sacrifício, e é um verdadeiro ato de fé a gente poder acreditar que a mediunidade existe, é latente dentro de nós. E não há tempo a perder, porque o bom médium, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 12, é aquele que tem facilitado a comunicação. Mas o que é simpático aos bons espíritos é só por eles é assistido. É neste sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Então, que nesta manhã do dia 21 de abril, a gente possa olhar para dentro de nós e continuarmos nesses momentos de reflexão, na busca constante, para que possamos ser espíritos encarnados, mas não enfermos encarnados. Que a gente possa trabalhar essa faculdade dentro de nós, deixando a critério a justiça humana. Que não tenhamos medo dos julgamentos ou dos pré-julgamentos, mas que façamos com amor a qualquer um que seja a nossa lição, o nosso ato de fé. E existem vários livros dentro da doutrina que vêm nos oportunizar. Não precisamos estar dentro de uma reunião mediúnica, mas temos na literatura várias referências que nos mostram que realmente o trabalho mediúnico é algo sério, é algo de dentro para fora, para que a gente possa ampliar essa luz que há dentro de cada um de nós. E um outro livro que eu indico é do Carlos Campetti, da Vera Campetti, Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, que vem de uma forma bastante simples, mostrando a construção individual e coletiva ao longo dos tempos. O quanto precisamos trabalhar a nossa mediunidade, não só numa mesa mediúnica, mas constantemente, na nossa família, no nosso trabalho, no dia a dia, colocando em prática os ensinamentos da doutrina. Às vezes fugimos disso. Eu mesmo fugi por muito tempo da minha responsabilidade enquanto médico. Mas com o passar do tempo vem a maturidade. Embora às vezes ainda somos seres vacilantes, mas a cada novo amanhecer temos ricas oportunidades. E se formos olhar quantos espíritos, né, já desencarnados ou encarnados no nosso meio, que vem mostrar a mediunidade. Santa Teresa de Ávila, né, Santa Catarina, Santa Margarida, Dom Bosco, São João Batista, e tantos outros, né, das literaturas, né, que temos, das psicografias de Chico, quantos outros irmãos que não são ditos espíritas, mas que têm essa chama latente. E que a gente não possa fugir dos nossos compromissos, mas que a gente possa olhar para dentro de nós e ver o que eu posso fazer para que possa me tornar uma pessoa melhor dentro dessa mediunidade a que foi me concedida. Quantos de nós podemos trabalhar de uma forma simples, mantendo os nossos hábitos elevados,
mantendo os nossos estudos para a elevação e expansão da nossa consciência, que é o que estamos fazendo nessas manhãs de esperança. Olhar para dentro de nós, ter na nossa mente sempre trabalhada. Às vezes vem aqueles barulhos, aqueles ruídos que a gente acha que não vai dar conta, mas espiritualmente, por meio das meditações, por meio, né, do despertar do nosso espírito, a gente tem necessidade e a oportunidade de auxiliar a gente mesmo e as pessoas que estão à nossa volta. Sempre com disciplina, com dedicação, com constância, colocando em prática, porque não adianta a gente ler, ler, ler e guardar para dentro de nós. Não podemos ser egoístas, mas trazermos de uma forma mais simples, mais clara, quer seja na evangelização infantil, nas palestras, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Aprender sobre os tipos de mediunidade que existem e ter sempre a motivação, desenvolvendo a nossa mediunidade em primeiro lugar, nessa busca constante da nossa evolução espiritual. E, por consequência, seremos medianeiros para o trabalho. O efeito dominó. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando estamos dispostos a utilizar dessa ferramenta que foi nos conduzida, que foi nos confiada, a gente sempre tem esse poder para seguirmos. Lembrando que é algo que foi dado de graça e que de graça a gente possa receber. Como diz no livro No Mundo Maior de Emmanuel, né, do Carlos Bacelli. Mediunidade, na essência, é afinidade, é sintonia, estabelecendo a possibilidade do intercâmbio espiritual entre as criaturas que se identificam na mesma faixa com emoção e de pensamento. Pensamento é energia. Então, que a gente possa desenvolver com confiança, tendo abertura, o autoconhecimento, buscando nos compreender para nos tornarmos seres melhores, reconhecendo os nossos limites, mas apreciando as belezas que existe na natureza, que existe nos ambientes que favorecem os nossos momentos de meditação, de sintonia, aprendendo as práticas da limpeza, de proteção energética, né? Um mundo ainda cheio de espíritos que precisam dessas boas energias. E nós podemos vivenciar tudo isso, trazendo bons pensamentos, trabalhando em nós essas mazelas que ainda existem, sem culpa, mas não nos conformando, de que a cada dia poderemos nos tornar seres melhores, tendo acessos exclusivos a tudo aquilo que é inerente a essa doutrina maravilhosa, que nos acalenta, que nos consola, que nos ensina e que nos dá essa oportunidade de, com esperança, trabalharmos o exercício do amor, da fraternidade que há dentro de cada um de nós. Então, essa reflexão que eu trago nessa manhã. Não fujamos das nossas responsabilidades, mas continuamos, nem que for a passos de tartaruga, mas fazer desse mundo um mundo melhor e que possamos emanar essas energias sempre ao lado daqueles que estão à nossa volta. Se formos fazer uma lista de oportunidades em um único dia, ainda é pouco para que possamos fazer mais. Mas reconhecendo os nossos limites, mais ricos de esperança e utilizando de todas essas literaturas maravilhosas que somos agraciados, que buscamos a música, que buscamos as boas reflexões, mas ter sempre o amor dentro de nós, espalhado no exercício da caridade, que é movimento em ação. Então, muita paz a todos nós e que possamos continuar nesses momentos de esperança sempre. Gratidão. Obrigada, Adriana, pelas suas palavras, pela sua reflexão. Eu fiquei um pouco aqui pensando
que é interessante diante de um tema tão importante quanto esse, Emmanuel só nos trouxe 2 capítulos do livro, Eu né? estava observando isso. E, na verdade, nesse capítulo 87, para mim, se ele só tivesse escrito entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Para mim, ele poderia ter escrito só essa frase para nos trazer a reflexão. Obrigada. Vamos à Fato. nossa. Então, obrigada, Adriana, pelos seus esclarecimentos. Eu vou convidá-los então agora a fecharem os olhos e a pensarem na frase: dai gratuitamente aquilo que recebeis também gratuitamente. E ainda sensibilizados pela Páscoa, vamos pensar em em todas as possibilidades, em todo o amor que Jesus nos deu gratuitamente. Ele nos deu a paz, Ele nos deu o amor, Ele nos deu a benevolência, o perdão. Ele nos deu os ensinamentos que abrem os caminhos e nos deu a luz. Nos deu infinitas possibilidades gratuitamente. E nós, todos nós, como médios, intermediários de Jesus, aonde estivermos, que possamos nós também dar gratuitamente o amor, o perdão, a paz, a luz, esse olhar novo perante a vida, que possamos doar gratuitamente a esperança, a alegria. Assim fazendo, sem esperar nada em troca, apenas por sentirmos Jesus em nós, por nos sentirmos intermediários de Jesus aonde Ele nos colocou, que possamos exercer essa mediunidade, de levar a alegria, a esperança, a vida em abundância, aonde estivermos. Jesus, divino amigo, Tu confias na nossa capacidade de acender a nossa luz e sermos Teus intermediários em nós mesmos, no lar, no trabalho, na sociedade, na casa de oração. Mestre querido, Tu que vibra em nosso coração, ajuda-nos a ser esses instrumentos do amor em Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a Te sentir em todos os minutos da nossa vida e de mãos dadas contigo e com os nossos irmãos, possamos seguir, abrindo de par em par o caminho da vida nova, essa vida de esperança, a que somos convidados por Ti. Abençoa, Senhor, a todos que aqui estão presentes e aos que não puderam estar e que irão assistir essa gravação. Mas também, Senhor, abençoa todos os irmãos, todos os nossos irmãos da humanidade. Abençoa, Senhor, aqueles a quem nós vamos nos encontrar hoje, no dia de hoje, para que os nossos canais estejam sempre em conexão com a Tua paz e o Teu amor. Abençoa o nosso planeta. Abençoa, Senhor, a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.
Graças a Deus. Que assim Obrigada, seja. queridos. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Bem